Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos amparando mais uma vez para esse estudo que nós fazemos aqui toda quinta-feira. É importante salientar o quão tem sido gratificante para nós esse trabalho, o quanto tem sido de grande aprendizado para todos nós que aqui nos reunimos nesta telinha para estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Lembrando que esse estudo é feito na Fraternal toda quinta-feira às 19h30. E a Fraternal ela fica situada à rua Arthur Luiz Correia, 55, na Voldac, em Volta Redonda. E com o início da pandemia, a gente começou a fazer esse trabalho aqui, estamos mantendo. Tem sido para a gente assim, uma oportunidade enorme de manter esse contato com os irmãos, com todos, né, que estão lá presencialmente na Fraternal toda quinta-feira, com aqueles que nos ouvem nessas gravações. Entender que a oportunidade é sempre de aprendizado, de reflexão, que nos coloca, pelo menos em condições de alguns momentos da semana, pararmos para pensar em Jesus Cristo, para nos envolver com a mensagem cristã, que é sempre uma mensagem libertadora, não é, meus irmãos? Porque a mensagem do Cristo, ela é uma mensagem que vem nos reconfortar o coração à medida que a presença de Jesus em nossas vidas é esse amor incondicional, mas ao mesmo tempo é libertador porque nos remete à possibilidade de mudança, à possibilidade de refazermos as nossas ações diárias, de refletir sobre o nosso comportamento, e isso tem nos deixado cada vez mais atentos, vamos dizer assim. O processo de transformação, ele é longo, ele demanda da gente muito esforço, é um esforço que demanda muita disciplina, muita compreensão das coisas, uma enorme força de vontade. E é natural que, devido ao nosso atraso ainda espiritual, diante das suscetibilidades que a vida física nos expõe, nós ainda nos sentimos com muita dificuldade para a prática do bem, do amor, para uma vivência melhor. O que já fica muito claro para nós é a necessidade dessa mudança, é a importância da gente pensar sobre isso, de buscar essa mudança, de refletir e de entender que existe um caminho, uma solução para os nossos problemas. Existe uma conduta que nos possibilitará dias melhores. E entender que quando isso tudo tocar o coração de todos, da humanidade como um todo, nós seremos um planeta menos sofrido, com mais apaziguamento, com mais bondade, com mais generosidade. E isso é muito bom, não é, meus irmãos? Ter o entendimento disso é enriquecedor para nós, é libertador. Por isso que a gente diz que a mensagem do Cristo é libertadora. Hoje Joana traz no capítulo 26, lembrando que a gente está no capítulo 26 de um livro de 30 lições. A gente tem mais 4 lições para concluir essa obra, e o próximo livro também de Joana, intitulado Rumos Libertadores. Essa próxima obra que nós vamos estudar. Então dá um tempinho aí, 4 semanas, né? Dá um mesinho para a gente poder adquirir a obra e fazer o estudo aqui, lição a lição. O título de hoje é Comportamento Espírita. Joana vai então
falar da conduta daquele que se diz espírita. Veja, a mensagem cristã, ela independe das conotações das religiões. E o espírita, nessa conduta de vida, entendendo que a filosofia espírita, ela nos dá condições para que a religiosidade se faça nos nossos corações. Ao mesmo tempo que a ciência, em sua racionalidade, o aspecto científico da doutrina espírita, também nos remete à possibilidade de compreensão e da fé raciocinada. E entender que nesse contexto todo, que a vida nos convida a reflexões importantes, pensar no comportamento do espírita é pensar nesse indivíduo que tem essas bases estruturais, porque ele é dotado desse conhecimento, do conhecimento científico, do conhecimento filosófico, que vai reverberar no sentimento religioso, que nos une numa fé única. Então, quando Joana fala sobre o comportamento espírita, ela está nos dizendo da clareza dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz e que não nos deixa à mercê da fé sem raciocínio, sem lógica, e por estar pautada na lógica, na racionalidade, no conhecimento, no desenvolvimento do pensamento, que nos dá mais condições, talvez, de agirmos com conhecimento de causa. Então, ela faz um convite a todos nós para essa reflexão. E ela começa dizendo que, iniciando a lição, ela fala assim, desde quando as claridades do Evangelho penetram a alma em sombras, que alterações significativas e gratificantes ocorrem? A treva confunde e atemoriza, facultando interpretações inexatas na visão deficiente, conforme as paisagens mentais nas quais se fixam os interesses habituais. Quando a gente não tem o esclarecimento, e é isso que a gente estava falando aqui anteriormente, porque a doutrina espírita, ela traz para a gente esse conhecimento, ela traz para a gente esse entendimento, essa vivência, né? Quando a gente não tem isso, na verdade, a gente acaba por se confundir, às vezes, nas nossas ações, nas nossas decisões. É como se a gente estivesse agindo no escuro, pautado, às vezes, apenas no campo da ideologia ou simplesmente dos padrões de comportamento, né, ou nos dogmas. E a doutrina espírita, ela vem romper com isso tudo, porque ela ensina o porquê das coisas, ela justifica a causa primária, né? Tanto do bem quanto do mal nascente na humanidade. E ela continua assim, a falta do entendimento sobre os objetivos da existência, né? Por que eu estou aqui? Por que eu vivo? Por que eu existo? Qual a minha destinação? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Respostas que a doutrina espírita nos traz. E ela está falando assim que a ausência, às vezes, dessas respostas gera uma perturbação no raciocínio e mudanças contínuas em torno do pensamento, que se deve manter sempre em equilíbrio numa atividade edificante. Joana está falando aqui da importância do conhecimento da doutrina espírita, porque quem conhece a doutrina espírita, quem estuda a doutrina espírita, não está à mercê dos enganos, porque na obra toda ditada pelos espíritos
Kardec organiza para a gente de modo racional e lógico os esclarecimentos que a gente pode ter e precisa ter. Ela diz assim, olha, as afirmações espirituais em torno da imortalidade da alma conduzem sem dúvida a uma inevitável alteração de conduta em razão da nova realidade que se passa a enfrentar. E aqui ela está falando do conceito da imortalidade da alma trazida pelo Espiritismo. Porque se você pega uma religião, as outras religiões, elas são espiritualistas, elas acreditam na vida após a morte. A destinação é que difere da concepção espírita. Porque quando, por exemplo, o indivíduo desencarna e ele fica aguardando, por exemplo, que vai gozar de plena alegria ao lado de Deus, se assim for merecedor, ou que vai penar ininterruptamente se o mal praticou, né? Ou que vai ficar aguardando um dia especial, onde todo esse cenário da morte se torna em vida, isso tudo confunde a cabeça da alma ao desencarnar. Inúmeras vezes a gente, nas reuniões mediúnicas, a gente encontra irmãos nessa confusão, porque eles não se percebem nem no céu, nem no inferno. Eles não se percebem adormecendo para esperar o dia da volta para a vida física. Então, o contato com a realidade às vezes é difícil, mas ao mesmo tempo enche de esperança, porque quando a gente coloca para esses espíritos, né, em forma de esclarecimento, que não importa o que ele tenha feito, que a mensagem cristã é sempre a do amor e a do recomeço, que a vida continua após a morte, uma vida ativa, uma vida inteligente, uma vida marcada pelas estruturas psicológicas, psíquicas, emocionais do ser imortal. E que a vida nessa etapa da existência, ou seja, a verdadeira vida de todos nós, é a espiritual, mas que a oportunidade de recomeçar será dada a todos nós, inclusive aquele com o qual nós estamos conversando, e dizer para ele que outras vidas virão, que novas oportunidades se apresentarão e que nenhum de nós estamos ali para julgar ou para condenar as suas ações, apenas para consolar na sua dor, em nome de Jesus, para orientar e esclarecer das suas dúvidas e dar a ele condições de que a espiritualidade superior que trabalha ali por nós o conduza para um momento de refazimento reparador para novas lutas e etapas na vida física. Esses então, quando diante dessa verdade, mesmo que tenham sido educados com outros entendimentos, reconhecem o amor divino, a lógica, a racionalidade, a esperança, toca o coração deles de uma maneira tão ímpar que se rendem a esse amor. Então, o que Joana está colocando aqui é que as afirmações em torno da imortalidade que a doutrina espírita nos traz, nos coloca numa condição de mudar o nosso entendimento da vida e de nos favorecer uma nova conduta, porque aí a gente passa a se preocupar mais com os nossos atos. Ao mesmo tempo em que a gente entende que toda ação no bem, não importa o tempo, ela é valorosa, também nos ajuda a nos educar para que a gente possa, aos poucos, também se libertando das nossas dificuldades, né, espirituais. Enfim, Joana continua.
Graças à certeza da sobrevivência do ser à disjunção molecular do organismo físico, surge então a necessidade de preparar-se para o enfrentamento desse porvir, que deverá propiciar paz e plenitude. Das ações habituais, frívolas e irresponsáveis, deve-se passar para aquelas de natureza positiva, geradora de bênçãos, porque o resultado de reflexões saudáveis e bem articuladas no conhecimento novo surge, a respeito do existir. Então a gente não existe por existir. Tem uma razão lógica, sentida para isso, verdadeira. Olha que interessante essas reflexões que nos chegam. Ela diz assim, olha, as nuvens perturbadoras da suspeita e da desconfiança a respeito do próximo devem diluir-se ao entender-se que a evolução é um programa para todos nós que se alcança mediante significativos investimentos pessoais de autorrenovação. Porque quando a gente consegue perceber isso, meus irmãos, o entendimento que a gente tem das limitações do outro se tornam mais possíveis, porque a gente entende que o outro também não está dando mais porque não tem condições de dar. Ninguém dá daquilo que não tem. Valor moral é algo que vai se construir ao longo da vida e que vai se manifestar nas nossas ações quando nós já os tivermos. Carentes dos valores morais, por não os possuir, por não se despertar às vezes para eles ainda, nem se despertar para eles, que de lá os possuir, faz com que a gente cometa muitos delitos, e todos nós somos assim. Então, quando a gente consegue perceber o nosso comportamento errado, que é fruto dessa nossa incapacidade de agir bem, como a gente gostaria que fosse, a gente também entende que o outro também está assim. Então, tentar olhar o outro com essa lente, com esse olhar, faz com que a gente tente compreender um pouco mais. Veja que a tarefa de entender e aceitar o outro, ela é difícil, A gente sempre se incomoda muito com as atitudes do outro, a gente se incomoda com as coisas que os outros fazem, parece que aquilo que os outros nos fazem que não está dentro do nosso campo de entendimento, ou do nosso incômodo, que às vezes dá a atitude dos outros para nós, o quanto nos incomoda certas coisas. A gente ainda tem dificuldade de entender as limitações do outro. O fato é que a vida nos convida a isso. É um exercício que a gente tem que fazer diário. E se a gente não fizer, a gente vai se tornando amargo. Porque a gente passa a reconhecer no outro sempre pessoas de difíceis trato, de difícil comportamento, como se a gente não fosse conseguir lidar com aquilo, Então é um exercício constante. Importante a gente não viver na escassez do sentimento de generosidade e tentar armazenar dentro do nosso coração o maior número de virtudes possíveis, evitar o cansaço, o esgotamento emocional, físico, para que a gente possa estar bem para lidar com os outros, Ela diz assim, os temas deprimentes do dia a dia, responsáveis ou decorrentes do pessimismo, do desengano, tornam-se uma pesada carga mental, que cede lugar a uma reflexão mais sadia e conversações edificantes, abrindo campos luminosos para uma vivência alegre em todas as horas. Joana fala que a doutrina espírita, ela traz para a gente possibilidade de novos argumentos perante as dificuldades e os temas ruins da vida. Olha que a gente tem que ter uma vigilância imensa para a gente não se perder no emaranhado das situações da vida das quais a gente se envolve profundamente.
sejam elas questões sociais, políticas, emocionais, né, que envolve o coletivo, que envolve a ação construtora do bem e do amor, essas coisas todas. Quando a gente não consegue essa ação construtora do bem e do amor no coletivo, a gente se perde no emaranhado de pessimismo, de que a vida não tá boa. A gente costuma dizer assim, nossa, mas a Terra está se tornando um planeta, saindo de provas e expiações para regeneração. Mas, meu Deus, parece que está tudo pior. A gente vai se deixando levar por essas coisas. Joana está dizendo que o conhecimento espírita nos daria condições de sair disso. E sabe quando é que a gente nota muito isso? Quando as pessoas conhecem a doutrina espírita pela primeira vez. Do entusiasmo que nasce no coração daquele que está conhecendo a doutrina espírita pela primeira vez. Porque a gente bebe dessa fonte generosa de esclarecimento, de racionalidade, de amor. E com isso a gente passa por situações de que a gente entende que está ali diante de um grande tesouro, não é? Então a gente quer modificar tudo, a gente quer ser melhor, a gente se esforça bastante. E no dia a dia isso não vai se dar dessa forma, né? Porque a gente vai se pegar ainda deixando-se levar por esse pessimismo, por esse descontentamento. É um negócio tão marcado no nosso psiquismo, filho das nossas vidas passadas, né? Dos nossos atos indesatinos, distantes da lei de Deus e do amor, que a gente às vezes não tem nem motivo para reclamar, mas a gente está sempre reclamando. A gente está sempre descontente, como se a vida fosse para nós um sinônimo de reclamação e de penúria. Então a gente precisa vigiar para não se deixar cair nisso, porque sendo nós detentores do conhecimento que temos, oriundos da doutrina espírita, a vida conta com a nossa colaboração mental, psíquica, emocional, para contribuir com o coletivo. Ela diz assim, olha, dessa forma, novos hábitos e padrões substituem os antigos, que era no erro, né? E que esses antigos eram carregados, né, de vícios, de vulgaridade, né, de inconsequências. Ela está dizendo que esses atos eles começam a ser modificados. E aí ela diz, para que tal mudança suceda, é imprescindível considerar-se os conhecimentos adquiridos pela doutrina. As instruções evangélicas em caráter essencial nesse desafiador processo de autoconstrução espiritual. Quando Jesus afirmou, ela vai buscar Jesus aqui nessa reflexão, quando Jesus afirmou que ele é a luz do mundo, demonstrou que a treva da ignorância, geradora dos males que dominam a sociedade, cederá lugar ao discernimento harmonioso, que impulsiona ao avanço pela estrada infinita do progresso. Olha que lindo isso. Ela, de novo, ela coloca a doutrina espírita no campo do esclarecimento. E que esses esclarecimentos nos tiram da ignorância, daquela que nos faz agir no erro pelo desconhecimento. É diferente, sabe, meus irmãos? É diferente. A gente às vezes pode pegar errando porque a gente ainda não consegue controlar, né, os nossos impulsos menos dignos. Mas a gente já sabe que não os deve ter. A gente já busca compreensão, entendimento disso, não é? Olha que é diferente daquele que desconhece. Olha só o que ela diz. Com a luz da razão norteando a marcha, alteram-se os conteúdos existenciais.
E o idealismo do amor vitaliza o ser, que passa a entregar-se confiante às propostas libertadoras da Boa Nova. Porque isso é fato, a gente não fica indiferente a esses conhecimentos não, meus irmãos. É preciso esforço contínuo para a gente acertar, para a gente fazer melhor, para a gente se dedicar às coisas que a gente acredita, não é? Que nos é que nos aconchega tanto ao coração, porque o conhecimento da doutrina espírita nos fala a alma. A nossa alma é sedenta de entendimento e ele vem trazer para nós essa luz, a luz do entendimento, né? Ela continua aqui, ó. Velhos e arraigados hábitos que os instintos imprimiram no espírito durante o transcurso da sua evolução dominam, mas chega um momento em que a emoção passa a predominar, inspirado pelas seguras linhas da harmonia e da beleza. Haverá uma transposição desse nosso lado ainda tão obscuro, marcado aqui pelos instintos primitivos ainda, em que o bem vai reverberar no nosso íntimo e a gente vai ter a fluidez dessas ações no bem para conosco, no zelo para conosco, no autocuidado, mas também do próximo, porque o bem que a gente deseja para a gente também vai desejar para o outro, seja ele quem for, esteja ele na condição que ele estiver na nossa vida. A lógica e a ética do amor em relação à vida física propõe o aproveitamento das horas na construção dos novos valores morais que erguem os heróis, os mártires e os anjos em que se originam para as sublimes regiões que o aguardam. Nesse sentido, surge a caridade, adornada desse amor que começa a transformar pântanos morais em jardins, olha que lindo, e abismos de sofrimento em planaltos de alegria. Queridos irmãos, entender que nós estamos nesse processo de transformação. Olha como interessante a gente pensar nisso. Olha que ela continua. Este, portanto, é o momento da mudança do comportamento ancestral para aquele que conduz às estrelas. Foi ele que iluminou a alma dos descobridores das terras desconhecidas, que penetrou o misterioso núcleo das substâncias para salvar vidas, que deu som e cor à existência para o surgimento das incomparáveis lições da beleza. Quando o ser humano resolver-se por abandonar as sombras afligentes das paixões exaustivas e desgastantes, pairará nos altiplanos da aventura, triunfando sobre si mesmo. Isso, porém, olha o que ela fala, só será resultado de um esforço contínuo de vencer em si as más inclinações. A vigilância, portanto, em torno da maneira de encarar a vida há de conduzir-nos saudavelmente e fundamentalmente para o bem e para o belo. Se a gente erra em razão do vício perturbador de que a gente se encontra impregnado, repete com naturalidade a experiência, guardando a certeza de que somente através de inúmeras tentativas contínuas é que a gente conseguirá os resultados a que aspiramos. Olha que mensagem belíssima, meus irmãos, de esperança, de luz, de confiança, de amor a todos nós, porque nos dar a oportunidade de recomeçar sempre é libertador, isso é libertador, a gente precisa se entender
nesse contexto de vida. Joana termina essa lição dizendo assim, olha, o mestre amoroso que se deu com alegria, tornando-se o guia modelo da humanidade, percorreu os mesmos difíceis caminhos por onde segues. Ele não se permitiu ceder ao sítio da perversidade e da indignidade em todos os momentos da sua convivência com as criaturas. A cada instante, ele era testado pela maldade, pela hipocrisia dos vândalos e escravo das paixões servis, vencendo-os com a eloquência do comportamento superior que os aturdia e mais revoltava. Confia então nas tuas possibilidades novas e avança intimorato para ser feliz. Belíssima lição, meus irmãos, de muita esperança, de muita confiança em nós, né? Espiritualidade dizendo o quanto confia na gente, o quanto espera da gente, nessa bondade, nessa generosidade, para que a gente possa servir sempre. Vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre essa mensagem, que é ao mesmo tempo um convite, mas eu vejo como a mudança, mas eu vejo como um presente para nos dizer que não nos falta o conhecimento devido, o alimento, para que a gente possa digerir essas informações e nutrir a nossa alma dessas verdades. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos vocês, que vocês tenham muita luz ao longo da semana, muita alegria, muita felicidade, que sejam felicidades reais, verdadeiras, construídas no amor, na prática do bem. Fiquem com Deus, até semana que vem.